O hebraico antigo é uma língua fascinante e bastante reveladora. Nele se encontra um verdadeiro oásis riquíssimo de informações e conceitos semitas de mais de 4.000 anos. Junte-se a nós nesta jornada às origens do povo de Israel e da sua cultura. Neste episódio aprenderemos sobre a palavra mandamento. A palavra mandamento, mitzvah no hebraico mem, tzadi, vav, rei, deriva da raiz tzavá, tzadi, vav, rei, que significa dar ordem ou, em alguns casos, colocar ordem. Nós podemos ver o seu sentido primordial na passagem abaixo de Vaikra Levítico 6:9. Ordena tzav, tzadi, vav, a Aharon e seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta queimada. A oferta queimada ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. Nós podemos também ver tzav no sentido de dar ordem, de colocar algo em ordem, na passagem de Melachim Beit, 2 Reis 21, que diz: por aquele tempo Hisquiarro, Ezequias, ficou doente à morte. O profeta Yeshayahu, Isaías ben Amoz, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Eterno, põe em ordem, tzav, tzadi, vav, a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós também temos o uso dessa raiz como um apontamento, ser apontado para algo, para um cargo, para uma função, como por exemplo em Neemias 5:14. Além disso, desde o dia em que fui apontado Tziwá, Tzadi, Vav, Rei, seu governador na terra de Yehudá. E é também encontrada já na forma mitzvah, que é a mesma palavra que é usada para mandamento, como um termo de um contrato. Por exemplo, Irmiarro, Jeremias 32:11 diz: e tomei a escritura da compra que continha o termo, ha-mitzvah, e as condições, tanto a que estava selada como a cópia que estava aberta. Vamos verificar, portanto, essa raiz tsavá, que dá origem à palavra mitzvah, no hebraico antigo. Nós temos aqui o hebraico moderno, o paleo-hebraico e o proto-sinaítico. O proto-sinaítico é exatamente aquele que iremos investigar. Nós temos as seguintes letras, conforme já dito. Tzadi, que aqui é representado por uma trilha e significa geralmente jornada, caça ou perseguição. Nós temos o Vav, que aqui é um pino de uma tenda e que significa segurança, adição ou um gancho. E a letra Rei, que significa contemplar, revelar ou respirar. Portanto, quando nós olhamos para essa palavra como um todo, o que significa tsavá? Tsavá é essencialmente revelar o caminho seguro. Portanto, mitzvah, mandamento, é muito mais do que uma ordem. É uma instrução com relação a um caminho seguro. E se nós formos pensar em mitzvah como termo de um contrato, se refere àquilo que eu preciso fazer para assegurar a aliança entre mim e outra pessoa, ou como neste caso, entre mim e o Eterno. E aqui é importante também voltarmos a falar sobre a questão do apontamento. Se nós olharmos para Iov, para Jó 38:12, nós temos o seguinte: desde que começaram os teus dias, deste tu ordem, Siwitá, Tzadi, Vav, Yud, Tav, a madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar. De início, a gente fica tentado a olhar essa raiz tsavá aqui nessa passagem de Iov como simplesmente uma ordem, o Eterno dando ordem aos elementos da criação para que os elementos da criação pudessem funcionar. Contudo, é muito mais do que isso. O Eterno está apontando o local aonde cada elemento, cada coisa deve operar. Portanto, quando você olha para o Sol, para a Lua, para as estrelas, cada um está num lugar apropriado, num lugar que garante a segurança de toda a integridade da criação. E é interessante quando se conversa com cientistas que falam a respeito das estatísticas em volta
da vida na Terra, como é impressionante que este pequeno planeta possa ter vida, porque caso alguma de várias variáveis que dizem respeito à posição da Terra no universo, à temperatura do planeta, à composição atmosférica, se você altera qualquer uma dessas pequenas variáveis, a vida se torna insustentável. Então, da mesma maneira, o universo tem um equilíbrio que é delicado e que é posto em prática através do quê? Do apontamento savá do próprio Eterno. Portanto, quando nós pensamos na nossa vida, quando nós pensamos na obediência ao mandamento, a gente pode pensar o mandamento como aquilo que aponta o nosso lugar na criação. Assim como o Sol tem uma maneira de funcionar, assim como a Lua tem uma maneira de funcionar, assim como a gravidade, o ciclo da água, a biologia, o código genético, tudo aquilo que diz respeito a essa criação maravilhosa tem um lugar e uma forma específica de funcionar para que tudo ande em harmonia. Assim também você tem uma forma específica de funcionar, um local seguro onde você pode efetivamente realizar todo o seu potencial. E esse lugar é apontado através do mandamento do Eterno. Portanto, os mandamentos de Elohim, os mandamentos do Eterno, nos apontam o nosso local na criação e como nós devemos caminhar. Seguir, portanto, as mitzvot, os mandamentos, é andar em segurança. Para maiores informações sobre a prática dos mandamentos do Eterno ou sobre o hebraico antigo, acesse um de nossos recursos aqui indicados.